Descobri os 7 mistérios milagrosos do Apocalipse, a revelação transformadora do plano de Deus. No ano 95 d.C., sob o domínio do Império Romano, a ilha de Patmos se tornava o último refúgio de João, o apóstolo, um dos últimos a ter caminhado ao lado do Senhor Jesus. Exilado por sua fé, ele enfrentava a solidão e as memórias de companheiros perdidos, como Tiago e Pedro. Entregue ao seu Senhor em meditação, João passava seus dias buscando consolo nas Escrituras, deixando que as palavras sagradas preencham seu coração e alma. Na dureza do isolamento, sua fé permanecia como uma chama inextinguível, ardendo em meio ao frio desapego do mundo. Enquanto João olhava para o mar, as ondas dançavam sob o sol, e um profundo senso de intercessão por suas amadas igrejas o dominava. Ele sabia das perseguições, das incertezas e das heresias que ameaçavam o amor que outrora uniu os cristãos. Com fervor, ele clamava ao Senhor, pedindo força e coragem para aqueles que se mantinham fiéis, mesmo em tempos de provação. Então, no momento mais inesperado, uma luz ofuscante envolveu João. Ele levantou a cabeça, e o céu se abriu diante de seus olhos. O Cristo ressuscitado, em toda sua majestade, apareceu a ele, emanando uma glória que nenhum homem poderia suportar. Eu sou o Alfa e o Ômega, disse o Senhor com uma voz que ressoava como o trovão e suave como a brisa. João se viu tomado por um misto de temor e adoração, caindo em reverência diante da presença divina. Em meio à glória, o Senhor comissionou João a escrever cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, revelando mistérios que até então estavam ocultos. João escutou atentamente enquanto cada uma das 7 igrejas era nomeada: Éfeso, que deixará seu primeiro amor; Esmirna, a perseguida; Pérgamo, envolta em imoralidade; Tiatira, acolhendo falsos ensinamentos; Sardes, que se achava viva, mas estava morta; Filadélfia, firme na fé; e Laodiceia, morna em seu zelo. Cada mensagem era um eco ressoante de desafios eternos, uma exortação do Senhor à perseverança e renovação espiritual. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. João, com lágrimas nos olhos e um coração pesado, começou a escrever. Enquanto as nuvens escuras se acumulavam no horizonte e o mar se agitava, ele sentia o peso das palavras que transitavam de sua mente para o papiro. Sabia que aquelas mensagens não seriam apenas missivas endereçadas àquelas comunidades, mas igualmente um farol de esperança para gerações futuras. E então, uma pergunta inquieta ecoou em seu coração: como essas mensagens encontrariam ressonância nas vidas dos crentes que sofriam? Qual seria o impacto da revelação dos mistérios que estavam prestes a ser conhecidos? Enquanto a tempestade se aproximava, não era apenas o tempo exterior que ameaçava, mas a batalha interna que cada fiel travava para permanecer firme na fé. Diante de tal profundidade, João permanecia firme, determinado a compartilhar a luz de Cristo, a esperança de ressurreição, e as riquezas da glória que aguardavam aqueles que perseverassem. Neste cenário de tensão e expectativa, o plano de Deus se desdobra, e a revelação prometida aguardava para ser explorada uma promessa de que, mesmo em meio à tormenta, a luz de Cristo brilhará eternamente. Enquanto João continuava a escrever com fervor, um novo advento ocorreu. Uma leve brisa começou a soprar, trazendo consigo um aroma que lembrava incenso puro. A atmosfera ao seu redor começou a mudar, os sons do mar tornaram-se suaves, como se os próprios elementos estivessem prestando atenção ao desdobrar da vontade divina. Foi então que ele ouviu uma voz clara, como o eco das montanhas, e que ressoou em seu ser. Escreva as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas, ordenou o Senhor. João, agora em plena comunhão com a divindade, sentiu sua essência ser elevada. Ele entendia que a revelação que estava prestes a receber iria além dos limites de sua compreensão.
O Senhor não apenas desejava transmitir mensagens às igrejas, mas também revelar o engrandecimento de sua glória e a soberania sobre a história humana. Enquanto a visão se desenrolava, João viu um trono exaltado no céu, soberano e radiante. Ao redor do trono, uma multidão de seres celestiais se prostrava, adorando com êxtase. As asas destes seres reluziam em vermelho e dourado, refletindo a plenitude da glória de Deus. Eles cantavam em harmonia, um cântico que fazia ecoar seu testemunho: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e é, e há de vir. João percebeu que tudo estava interligado. Cada reflexão da adoração das criaturas no céu era uma resposta à magnificência do Deus que estabelecera sua aliança com o homem. Ele lembrou-se das promessas de que um dia toda a criação tornaria a se unir em glorificação ao Criador, e lágrimas de alegria brotaram de seus olhos. Então, um livro apareceu nas mãos daquele que estava sentado no trono, selado com 7 selos. O Espírito Santo soprou sobre João, revelando o significado profundo daquele livro. As aberturas dos selos não estavam apenas prefigurando julgamentos e tribulações, mas, mais intoxicamente, segredos sobre o desfecho da história da redenção. Era um convite à revelação de que através da dor e do sofrimento, a verdadeira glória seria revelada. João hesitou por um momento, pensando na magnitude da missão que fora dada a ele. Mas antes que pudesse hesitar, ouviu a voz do Senhor novamente. Quem poderá abrir os selos? Quem é digno de romper os laços da morte e trazer à luz o que foi oculto? A resposta não tardou a chegar. O Cordeiro, que foi imolado, aproximou-se e tomou o livro das mãos do Altíssimo. Ele era digno, pois havia ressuscitado dos mortos e triunfado sobre o pecado. As extensões dos céus ressoaram com um clamor de adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. As declarações de adoração testemunhavam a autoridade de Cristo sobre a história, e João sentiu cada batida de seu coração pulsar com esperança. Nesse momento sublime, ele percebeu que cada mensagem para as igrejas continha um eco daquela verdade eterna, uma via de esperança àqueles que se sentiam desamparados. Ele estava prestes a compartilhar não só correções e advertências, mas o monumento da verdade que mudaria o curso da história. Enquanto ele preparava suas palavras finais, um pensamento profundo o atravessou: mas o que está reservado para aqueles que permanecerem firmes até o fim? Uma expectativa crescente pairava no ar, um mistério que aguardava ser revelado, e João se sentia à beira de um fantástico desvelar do plano soberano de Deus. Como ele escreveria sobre o que estava por vir? O Cordeiro reinante não só abriria os selos, mas também levaria a redenção ao clímax final. Assim, enquanto a visão ainda dançava em sua mente, a realização de que a história de Deus com seu povo estava à beira de um divino desfecho emergiu, revelando uma graça que transcende ao tempo e ao espaço, clamando que os corações se preparem, pois a jornada de revelação apenas começava. Enquanto as vozes angélicas continuavam a ressoar ao redor do trono, um ambiente de reverência e expectativa se instalou. João, ainda embriagado pela majestade que o cercava, fixou seu olhar no Cordeiro que acabará de tomar o livro das mãos do Altíssimo. Aquele instante transcendia qualquer experiência vivida até então, o céu e a terra pareciam convergir em adoração ao único que era digno. Agora, o desvelar será completo, disse a voz do Senhor, ecoando nos recantos do coração de João. Isso que está selado revelará o que há muito foi predito por meus profetas. Olhe e veja. Com a mão firme, o Cordeiro começou a romper o primeiro selo. E assim que o fez, um enorme estrondo reverberou como a batida de um grande tambor, comunicando não apenas o início de uma nova era, mas um aviso: o mundo jamais seria o mesmo novamente. João viu, então, um cavalo branco aparecer, e aquele que estava montado sobre ele possuía um arco, uma coroa foi-lhe dada, e ele saiu vitorioso, e para vencer. Apocalipse 6, 1-2, sentindo a tensão crescendo em seu âmago, João percebeu que aquele era o prenúncio de conflitos que viriam, batalhas espirituais que se estendiam muito além da simples compreensão. Um arrepio percorreu sua espinha ao entender que esses eram os sinais do que estava por vir, um clamor por justiça, uma chamada à reflexão da humanidade. Ao romper o segundo selo, uma forte voz ressoou, e outro cavalo apareceu, um cavalo vermelho,
e a ele foi dado o poder de tirar a paz da terra, fazendo os homens se matarem uns aos outros. Apocalipse 6:3-4. O peso do que João testemunhava aumentava, ele já podia sentir a dor da divisão que assaltaria as nações. Com cada selo rompido, as visões se tornavam mais intensas. O terceiro selo revelou um cavalo negro, e o seu cavaleiro trazia uma balança nas mãos. A escassez e a fome eram agora suas melhores companheiras, e não havia espaço para abundância nem para satisfação. Apocalipse 6:5-6. João ouviu os lamentos de muitos, clamando por socorro à medida que a terra se tornava um deserto seco de esperança. No romper do quarto selo, ele viu, então, um cavalo pálido, o seu cavaleiro era a morte, e o inferno seguia. Apocalipse 6:7-8. Um temor imenso tomou conta de João, pois o ciclo de destruição se intensificava, e novamente ele se questionava, como poderia caber ao homem a responsabilidade de buscar a luz em meio à escuridão que se aproximava? Mas, neste mesmo sombrio quadro, uma revelação emergiu como um raio de esperança. Quando o quinto selo foi rompido, João viu almas sob o altar, os mártires que haviam dado suas vidas pela fé. Clamavam em alta voz, dizendo, até quando, ó Senhor Santo e verdadeiro, não julgarás e vingarás o nosso sangue sobre os que habitam na terra? Apocalipse 6:9-10. Ao ouvir isso, João recordou as promessas divinas de que nenhum sacrifício em nome da verdade seria esquecido. Com o rompimento do sexto selo, grandes sinais apareceram, o sol se tornou negro como um pano de saco, e a lua como sangue. As estrelas do céu caíram, e os montes e as ilhas foram deslocados de seus lugares. Apocalipse 6:12-14. A criação em si parecia clamar pela redenção, revelando a urgência do tempo em que vivessem. Agora, o silêncio permeou a atmosfera celestial. Era como se o universo inteiro suspendesse a respiração ante algo que estava prestes a ser revelado. João sentiu-se pequeno diante da grandeza da revelação, e no fundo de seu ser, uma pergunta ardente surgiu: o que tudo isso significa para aqueles que permanecem fiéis? Que promessas aguardam aqueles cuja esperança está ancorada em ti, Senhor? Enquanto a visão continuava a se desdobrar, uma nova expectativa começava a surgir nas profundezas do coração de João. Ele percebeu que uma mensagem urgente precisava ser comunicada. O Cordeiro não apenas abriu os selos, mas com sua ação, estava escrevendo a história da salvação. E assim, à medida que os últimos selos aguardavam serem rompidos, a certeza do plano soberano de Deus se tornava cada vez mais cristalina. Escreva, disse a voz potente do Senhor, pois o final glorioso se aproxima. O melhor ainda está por vir. Quando o silêncio se fez mais profundo, João sentiu um peso nas suas costas, como se as verdades não ditas do universo repousassem sobre ele. O Cordeiro, em um movimento sereno e majestoso, ergueu a mão e rompeu o sétimo selo. Instantaneamente, um silêncio absoluto caiu sobre o céu, como se todo o cosmos contivesse a respiração na expectativa do que estava prestes a se desdobrar. Era um silêncio tão intenso que parecia ecoar por toda a eternidade. Apocalipse 8:01. E então, 5 anjos se apresentaram diante do altar, todos portando trombetas. A visão era impressionante, e João compreendeu que um novo ciclo de revelação estava prestes a começar. O altar ardia com o fogo sagrado, e os anjos preparavam-se para tocar as trombetas, cada uma prometendo um evento cataclísmico, um juízo que ressoaria nos corações dos homens e os faria voltar-se em arrependimento para o Criador. E houve um grande clamor, sussurrou uma voz ao ouvido de João, uma voz poderosa, que fazia o próprio chão tremer. Isso que está em seus olhos não é apenas juízo, mas também a grandeza da misericórdia divina. A cada trombeta que soar, um convite à conversão se manifestará ao mundo. João, fixando seu olhar no primeiro anjo, viu-o erguer a trombeta. O som ressoou firme e cheio de autoridade, e imediatamente uma chuva de granizo e fogo misturado com sangue desceu sobre a terra. Apocalipse 8:07. O impacto foi colossal, árvores ardendo e vegetação se tornaram desolação, e a terra clamou em agonia. O que antes era verde agora se tornava cinza, e o povo se questionava sobre a razão daquela devastação. E uma terceira parte dos seres humanos seria destruída, a voz continuou. Isto é um aviso, uma chamada à reflexão acerca da infidelidade do homem.
Através do juízo, lembrem-se da misericórdia pregressa. Ao observá-los, João sentiu um turbilhão de emoções. Ele viu as calamidades que se abatiam sobre a terra, e os rostos dos homens se tornaram expressão de medo e desespero. Nas cidades, o clamor pedia socorro, mas muitas almas estavam cegas à verdade, incapazes de perceber a mão divina que ainda estava estendida. O segundo anjo então soou sua trombeta. Algo como uma grande montanha ardente foi lançada no mar, e a água se transformou em sangue. Apocalipse 8:08. As criaturas que antes habitavam aquelas águas morreram, e o cheiro de morte encheu o ar. As controvérsias aumentaram, e aqueles que não demonstravam temor a Deus continuaram seu caminho de desobediência. João, aqui está a essência do que você vê, sussurrou novamente a voz. O julgamento sabe que muitos ainda não se voltaram para mim. Espera-se que essa destruição os leve a um ato de arrependimento. A cena continuou se desenrolando com tensão crescente, enquanto o terceiro anjo soava sua trombeta, algo como uma estrela caiu do céu, ardendo como uma lamparina, e caiu sobre os rios e fontes das águas. Apocalipse 8:10. O nome da estrela era Absinto, e muitos morreram devido às águas que se tornaram amargas. João sentiu angústia crescer em seu coração, pois via a humanidade em sua luta contra as forças que nem sabiam que iriam lhes atingir. Teriam eles ouvidos para ouvir o clamor de Deus, mesmo em meio à ira e à catástrofe? E assim, conforme os anjos das trombetas continuavam a soar, cada evento desenrolava mais e mais o plano soberano de Deus. O espectro de esperança se escondia por trás da destruição e da dor, e João começou a entender que, potencialmente, aquelas adversidades não eram apenas sentenças de morte, mas chamamentos à vida, convites a um relacionamento repleto do amor e da misericórdia de Deus. E uma voz de lamento se ouviu nas alturas, a voz retumbou, porque ainda há um remanescente que crê. Prepare-se, João, pois uma nova revelação está prestes a chegar. O plano de redenção não permitirá que a escuridão triunfe. Há mistérios a serem desvendados, e o clamor do coração divino ecoa em cada nota do que você vê. João, agora transbordando de expectativa e temor reverente, preparou seu coração. Ele sabia que cada evento que presenciava levava a uma tremenda revelação do caráter de seu Deus. O ciclo redentor ainda não havia terminado, e a esperança ainda resplandecia mesmo em meio ao caos. E foi assim que ele aguardou, com um coração apertado e ansioso, o desdobrar do mistério. O que mais revelaria o Senhor ao seu povo em meio à grande tribulação que estava para vir? Enquanto o silêncio sagrado continuava a envolver o céu, João sentiu uma brisa suave que parecia penetrar até os recessos mais profundos de sua alma. Ele estava ciente de que algo extraordinário estava prestes a acontecer. As trombetas ainda ressoavam na atmosfera, como um eco de advertência, uma música profética que chamava a atenção de todos os corações. Uma nova etapa na revelação divina se aproximava, e ele, como testemunha fiel, esperava ansiosamente o que viria a seguir. Então, o quarto anjo ergueu sua trombeta e, ao soprá-la, algo terrível aconteceu. Uma terceira parte do sol, da lua e das estrelas foi ferida, trazendo escuridão sobre a terra. Apocalipse 8:12. A luz que brilhava sobre a humanidade agora se tornava escassa, todo o céu parecia se cobrir de luto. O dia se tornava noite, e a criatura humana que já se sentia perdida nas trevas agora se aventurava num abismo de desespero. Olhe, João, disse a voz novamente, agora com um tom de urgência. A escuridão é um símbolo do coração endurecido, uma advertência severa de que aqueles que ainda resistem não continuarão a ignorar o clamor de suas almas. Cada trombeta alude ao desejo do Criador que a humanidade se lembre e se converta. A visão diante dele era aterrorizante, e ele testemunhou a tristeza que envolvia a criação. As nações gemiam sob o peso da condenação e a angústia crescia em seus líderes, que procuravam respostas em seus próprios conselhos, mas não encontravam solução. Almas que andam errantes nas sombras, sussurrou a voz, precisam ser chamadas ao arrependimento. Isto é, no entanto, apenas o começo. Assim que a última nota ressoou, João viu algo diferente romper a narrativa do juízo. Uma águia voou pelo céu, clamando em alta voz, ai, ai, ai dos que habitam na terra.
Porque os outros sons das trombetas que estão para soar ainda trarão mais calamidade. Apocalipse 8:13. O lamento da águia ecoou como uma advertência e um chamado ao arrependimento. João sentiu a gravidade da mensagem. Não eram apenas juízos, eram interrogações que Deus fazia à humanidade. Haviam eles se esquecido do seu Criador? Agora, na escuridão, eram ainda mais incapazes de reconhecer a luz que vinha deles. A quem poderiam clamar se o próprio céu, sua fonte de esperança, agora mostrava sua ira? De repente, o quinto anjo soprou a trombeta, e o abismo se abriu. Uma fumaça densa e escura subiu, e de lá surgiram gafanhotos com poder de escorpiões. Eles foram enviados como juízos àqueles que não tinham o selo de Deus em suas testas. Apocalipse 9:1-4. O caos se instaurou, e os homens buscavam a morte, mas não encontravam. A dor e a aflição martirizavam suas almas, e, em vez de voltarem o coração àquele que os chamou, eles apenas amaldiçoavam. O que está diante de você, João? Reafirma o desespero do afastamento do Criador, a voz murmurou. Na tentativa de evitar o arrependimento, muitos escolherão o caminho da autodestruição. João se perguntou se ainda havia esperança. As almas poderiam ser salvas. O panorama diante dele era sombrio e opressor, mas uma semente de fé ainda pulsava em seu coração. A promessa de Deus de redenção ainda estava presente, mesmo que escondida nas entranhas do juízo. A visão começou a se dispersar, e João percebeu que, enquanto os homens corriam em direção ao abismo, o Senhor ainda se movia pelas correntes da história. Mas ainda há uma revelação que não foi dada. O desespero pode, sim, destruir, mas a esperança, uma esperança que brilha em meio à escuridão, ecoa na eternidade, a voz concluiu. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o plano que está sendo revelado se desenrolará em cada trombeta. Há um caminho que os levará de volta ao meu abraço. Meu povo ouvirá, e aqueles que tiverem ouvidos ouvirão. O que você verá adiante, João, é apenas o início da verdadeira restauração. João, sentindo a urgência e a direção de sua missão, prosseguiu, ansioso para vislumbrar a próxima peça do plano soberano de Deus. Quais mistérios ainda estavam por vir? O que mais seria revelado do amor inabalável do Criador por seu povo, mesmo em meio ao caos? Quando a fumaça do abismo começou a se dissipar e a visão de João se ajustou à nova realidade, ele sentiu uma sensação de espanto e temor. Ele estava ciente de que o que presenciava estava além do que a mente humana poderia alcançar. A hora não era apenas de juízo, era também um tempo de revelação. O que se desvelaria a seguir traria à tona os propósitos de Deus, como uma luz brilhante na escuridão. E enquanto João meditava na gravidade da visão, o sexto anjo tomou sua trombeta e a soprou. Então, ele viu 4 anjos sendo soltos de sua prisão no grande rio Eufrates. Esses anjos haviam sido separados para o momento destinado, prontos para agir em conformidade com o plano divino. Apocalipse 9:13-14. O deslocar dos anjos provocou um alvoroço no céu e na terra, como se as forças espirituais estivessem se preparando para a última batalha que viria. E aconteceu que uma voz poderosa ressoou como um trovão em meio ao clamor, dizendo: liberte os cavaleiros da destruição, pois o tempo dos julgamentos se aproxima. Apocalipse 9:15. João percebeu que as forças do mal estavam prestes a ser liberadas, lançando um último desafio contra a própria criação de Deus. A expectativa era palpável, e o ar, carregado de eletricidade espiritual. Os cavaleiros chegaram cavalgando em corcéis de fogo, um espectro de sombras e destruição. Seus nomes eram morte e destruição, e 1/3 da humanidade seria consumido por seus terrores. O cavaleiro que liderava tinha uma aura de poder e autoridade, como se sua origem emanasse do próprio abismo. Apocalipse 9:16-19. João, testemunhe, ecoou a voz, calma e firme. Estes juízos não são apenas para destruição, mas para chamar as almas ao arrependimento. Mesmo nos momentos mais sombrios, eu clamo: voltem para mim. A frase reverberou em seu coração como um eco de esperança em meio à calamidade. As visões tornaram-se cada vez mais vívidas, revelando-se a origem e intenção dos juízos. Entretanto, mesmo diante do juízo e do clamor divino, muitos ainda se recusavam a se voltar.
João observou com pesar como as almas preferiam a escuridão e a dor ao invés da luz e da redenção, mesmo quando eram apresentadas diante de seus olhos. Em desespero e confusão, as pessoas buscavam respostas em lugares onde a esperança não existia, e as vozes de advertência se tornaram um eco perdido. Apocalipse 9, 20 e 21, a voz que guiava João novamente falou: esses são os dias de decisão. O meu povo deve se levantar e declarar a verdade. Não apenas observar, mas agir e clamar pela salvação de todos. A salvação que eu ofereço é real e se estende a cada coração disposto a ouvir. Enquanto as visões começavam a se esvanecer, João sentiu uma intensidade de emoção, como se estivesse no centro de uma tempestade. Ele sabia que a batalha entre a luz e as trevas se intensificava, e que o desenrolar do plano de Deus se aproximava de um clímax transcendente. João, disse a voz em um tom que misturava urgência e amor, prossiga com coragem. O que você viu até agora é parte de uma história muito maior e mais gloriosa. Mas lembre-se, o mundo ainda aguarda a verdadeira revelação da graça. O clamor do céu não cessará até que cada alma escutada encontre seu caminho de volta à luz. João, em meio à cascata de visão e revelação, sabia que havia um novo mistério para ser revelado, um desdobramento na narrativa da redenção que ainda estava além de sua compreensão. O desespero da escuridão não era o fim, mas, sim, o prelúdio da aurora. E enquanto ele se preparava para ver o próximo desdobramento do plano misericordioso de Deus, uma nova trombeta ecoou no horizonte. Uma revelação estava prestes a ser desnudada, e as promessas que ainda estavam por vir iluminariam a história da humanidade. E, conforme a nova trombeta soou, o céu pareceu se abrir em um esplendor de luz. Uma reverberação profunda ecoou, injetando vida e poder em cada fibra da criação. João, agora tomado por uma eletricidade divina, pôde sentir que o tempo de revelação não apenas se aproximava, mas havia chegado. Os mistérios se aglomeravam como nuvens ameaçadoras, prontos para portar chuvas de graça ou juízo. De repente, João viu outra visão, mais resplandecente que as anteriores, um altar, erguido em meio à luz celestial, onde almas dos mártires clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó Senhor, esperas para julgar e vingar nosso sangue? Apocalipse 6:10. O som era como um rugido poderoso e desolador, fazendo ecoar a dor e o anseio de todos que foram fiéis até a morte. A voz que havia guiado João antes tornou a ecoar, dizendo: escute, João. Estes são os dias que antecedem o culminar das eras. A vindicação daqueles que sofreram por minha causa está próxima, e o meu justo juízo chegará sobre aqueles que se recusaram a ouvir. Então, do altar, uma nuvem de incenso começou a se elevar, entrelaçando-se aos clamorosos gritos das almas. O incenso simbolizava as orações dos santos, aquele perfume agradável ascendendo ao trono de Deus, um lembrete do eterno vínculo entre o céu e a terra. Essa visão trouxe a João uma nova compreensão: mesmo em meio ao juízo, não haveria esquecimento da fidelidade dos que haviam partido. As visões prosseguiram, desnudando os mistérios do plano divino. Ele viu um grande anjo descendo do céu, com as chaves do abismo em uma mão e uma corrente na outra. Ao erguer a corrente, o anjo declarou: Satanás será preso por 1000 anos, e o seu engano será silenciado. Apocalipse 21:3. A promessa de um reino de paz e justiça começou a permear o espírito de João, como água viva em um deserto. Mas a visão não parou por aí. Ele viu as nações se reunindo, e um grande trono, e aquele que estava sentado sobre ele. As multidões de todos os povos se ajoelhavam, e era como se a terra tremesse diante da majestade do rei. A voz ressoou mais uma vez: agora é o tempo de unir os corações. O que vê, João, não é apenas necessidade de juízo, mas um chamamento à unidade sob meu governo. Os que são meus devem ser luz em meio à escuridão. João percebeu uma urgência crescente, um chamado para que os seguidores verdadeiros de Cristo se levantassem e se unissem. Esses eram os dias de decisão, dias em que cada escolha ecoaria na eternidade. Os mártires que clamavam por justiça se tornariam instrumentais para o propósito divino, demonstrando que mesmo a morte não era o fim, mas sim um novo começo em uma nova criação. Como uma revelação final antes de o cenário mudar, a voz de Deus fez-se ouvir mais forte do que antes: aguarde, João. O plano está crescendo.
Os mistérios não terminarão aqui, outros segredos aguardam para serem revelados, que revelarão a plenitude do meu amor e da minha justiça. E, diante daquela proclamação, o espírito de João acendeu-se com uma esperança renovada. Ele compreendeu que cada novo mistério não era apenas um desafio, mas uma dado da graça divina do Redentor. Com um último olhar para o grandioso altar, João sentiu o pulsar do coração de Deus e a certeza de que o propósito divino ainda se desenrolava. Com essa percepção, João estava prestes a descobrir novos horizontes da revelação que ecoariam através das gerações. As promessas se entrelaçavam, e o futuro permanecia glorioso sob o olhar vigilante daquele que é fiel e verdadeiro, enquanto ele aguardava o que viria em seguida. E, enquanto João permanecia diante da majestade do altar, a luz celestial irradiava uma nova visão, mais profunda e enigmática. As nuvens do céu começavam a se aglutinar, formando figuras que dançavam como sombras em uma obra de arte viva. Ele sentiu um impulso no seu espírito, uma força espiritual que o levava a olhar mais atentamente. Uma nova trombeta soou, clara como cristal, e João viu então 7 anjos, revestidos de vestes resplandecentes, com trombetas em suas mãos. Eles estavam dispostos em fila, aguardando uma ordem divina. De repente, a mesma voz que havia falado antes disse: "Preparem-se, pois os mistérios do meu reino serão desvelados. Cada trombeta que soar trará revelações do meu plano." E assim, com a primeira trombeta, uma chuva de granizo e fogo misturado a sangue desceu sobre a terra. Foi um sinal poderoso e devastador que destruiu a vegetação e as árvores, uma advertência de que o julgamento estava se aproximando. João pôde ouvir os gemidos da criação em dor, clamando por redenção, porque sabia que seus ciclos eram moldados pela mão do Criador. A segunda trombeta a soar não tardou, e João viu uma grande montanha ardente ser lançada ao mar. O que antes era paz tornava-se caos. As águas tornaram-se amargas e muita vida marinha pereceu, simbolizando a corrupção e o juízo entre os povos. A criação parecia gritar em uníssono, clamando pela purificação. O seu coração encheu-se de compaixão, pois ele sabia que a natureza sofria pelas transgressões humanas. A terceira trombeta anunciou um astro caindo do céu, em chamas, atingindo o rio e as fontes. Seu nome era Absinto. As águas tornaram-se amargas, e muitos morreram devido à pureza corrompida. João percebeu que esse era um alerta, mesmo na devastação, havia esperança de um futuro melhor, um lembrete da necessidade urgente de arrependimento. Com a quarta trombeta, João viu a luz do dia ser reduzida, com a escuridão se espalhando sobre a terra como um manto de luto. O sol e a lua pareceram ser encobertos por nuvens pesadas, refletindo o desespero de um mundo que havia se afastado de seu Criador. Ele entendeu que a escuridão era em si um aviso. O pecado traz consigo o silêncio do brilho divino. Então, a voz falou novamente: "Esses não são apenas juízos, João. Eles são convites ao arrependimento, chamados à volta ao meu amor." Cada trombeta que soa é uma oportunidade de redirecionar os corações que se perderam no vento da própria vontade. Quando a quinta trombeta ressoou, João viu do abismo um exército de gafanhotos, com a aparência de cavaleiros, que teria poder sobre aqueles que não tinham o selo de Deus. O cenário era de uma guerra espiritual, onde o engano e a mentira triunfavam sobre a verdade. O desespero tomou conta de João, mas em meio ao desespero, uma esperança começou a brotar. Por fim, a sexta trombeta trouxe uma visão aterradora. 4 anjos aprisionados nas margens do grande rio Eufrates foram soltos, e uma imensidão de homens como ovelhas se ergueu em batalha. Mas, mesmo nesse clamor, a voz ainda ecoava com autoridade: "Esses são os dias em que as escolhas são feitas. Aqueles que buscam a verdade verão a luz em meio à tormenta." João sentiu em seu ser que essas eram as revelações que ao longo dos tempos levariam à transformação da humanidade. Contudo, a visão não terminava ali. Uma vez mais, a voz divina ressoou com um tom de urgência: "Não subestime o poder da oração e do arrependimento, João. O plano ainda está sendo traçado e muitos serão chamados. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo." Apocalipse 3:20. Com essas palavras reverberando em seu coração, João compreendeu que o desfecho do tempo estava mais próximo do que poderia imaginar. A revelação não revelaria apenas juízo,
mas também um convite à restauração. Ele se preparou, então, para as visões que viriam a seguir, ciente de que o plano soberano de Deus se desdobrava em mistérios, aguardando para ser despejado sobre a terra. E, assim, enquanto o eco da sexta trombeta ainda ressoava no céu, uma pausa profunda se abateu sobre o altar divino. A atmosfera estava impregnada de expectativa, como se o próprio universo estivesse contendo a respiração. João viu um outro anjo, descendo do céu, com grande autoridade que iluminava a terra, e, em sua mão, segurava um livro aberto. O semblante deste anjo era sereno, mas em seus olhos ardia o fogo da verdade. Ao se aproximar, uma nova glória encheu o lugar, e a voz que emanava dele era forte e inequívoca: Vinde a mim, ó nações da terra. Aqui estão os desígnios do Altíssimo. O que está escrito neste livro revelará não apenas os juízos, mas o caminho do arrependimento e da salvação. João observou com atenção, enquanto o anjo abria o livro. As palavras escritas pareciam vibrar, como se estivessem vivas. Ele identificou profecias de antigas eras, promessas que estavam seladas em tempos de angústia e esperança. Os olhos de João se encheram de lágrimas, pois compreendeu que essas revelações eram a ponte entre o céu e a terra. Queimei as nuvens com a luz da minha verdade, proclamou o anjo. Assim como um semeador lança a semente, aqueles que ouvirem e aceitarem as palavras deste livro verão a vida florescer em seus corações. E aqueles que hesitam, que se perdem em suas próprias labaredas, conhecerão a fúria de meu juízo. O tempo parecia estancado enquanto palavras de paz e advertência flutuavam no ar. A luz do anjo iluminava o caminho dos que buscavam a verdade, enquanto sombras se arrastavam sobre os corações endurecidos. Por um instante, João ouviu a música dos que se arrependiam, ecoando como uma melodia distante que chamava à volta. Ele desejou que todos pudessem ouvir essa canção redentora. A nova trombeta soou, e o som profundo e ressoante reverberou através do cosmos. O sétimo anjo, glorioso e majestoso, levantou sua trombeta e, enquanto isso era chamado de alegria e esperança. Preparai-te, gritou o sétimo anjo, pois o reino de Deus está às portas. O Senhor, poderoso em sua glória, vem resgatar o seu povo. Uma visão extraordinária se formou à frente de João. Ele viu a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu, adornada como uma noiva para o seu noivo. As ruas de ouro e os portões de pérolas brilhavam com a luz da glória de Deus. Eis que faço novas todas as coisas, declarou a voz que estava no trono, agora e para sempre. As palavras ressoavam, anunciando a renovação do mundo. João sentiu o peso do passado sendo dissolvido, e uma grande expectativa encheu seu coração. Mas, com essa alegria, a voz de Deus reiterou a urgência: aqueles que não se converterem, permanecerão nas trevas. Pois para todos aqueles que crerem e aceitarem as minhas promessas, a vida eterna os aguarda. Os engravatilhos da revelação começaram a se desenrolar, e em seu espírito, João percebeu que essa não era apenas uma história de juízo. Era uma chamada à transformação, como um convite revisitado ao templo da esperança, onde todos poderiam entrar e conhecer a verdadeira luz. Enquanto a visão se desvanecia e o anjo se retirava lentamente, uma sensação de expectativa pairava no ar. João compreendeu que a mensagem do Evangelho ainda estava sendo escrita, e os homens e mulheres da terra eram os protagonistas desta descoberta. Mas, dize-me, Senhor, ele clamou, encheu-se de temor e esperança: quais são os mistérios que ainda faltam ser revelados? A resposta ecoou com um grande poder: os segredos do meu plano ainda estão aguardando. A cada dia que passar, o mundo conhecerá as auroras da esperança e a profundidade de meu amor. A resposta à sua pergunta se aproxima: em pouco tempo, revelarei o que estava oculto desde a fundação do mundo. E assim, João, arrebatado pela promessa do que estava por vir, preparou-se mais uma vez para a sequência das revelações que apontariam para a consumação dos tempos, sentindo no profundo do seu ser que o plano soberano de Deus se desdobrava em mistérios divinos, prontos para serem revelados ao mundo. Enquanto João permanecia em contemplação, a luz celestial que antes o envolvia parecia intensificar-se, como se o próprio céu estivesse pulsando em antecipação. Ele sentiu que a maré das revelações de Deus estava prestes a inundar seu coração e mente com verdades que transcenderiam as limitações humanas.
O tempo de grandes segredos chegou, a voz do Senhor ecoou em sua alma, como um convite a um território sagrado de conhecimento e revelação. Agora, olhe e escute, pois cada visão que receberá trará novas dimensões da minha glória e da realização do meu plano para a humanidade. Com essa chamada à atenção, as nuvens no céu começaram a se movimentar, criando um vórtice de luz e sombra. Assim, a primeira dessas profundas visões surgiu diante de João. Ele viu um altar, cercado por um brilho dourado, onde 7 lâmpadas ardentes, simbolizando os 7 Espíritos de Deus, estavam posicionadas. A luz que emanava delas parecia ser um reflexo da pureza e justiça do Criador. Então, a voz divina se fez ouvir: essas lâmpadas representam as orações dos santos, que sobem até mim como incenso. Suas súplicas e clamor são os testemunhos de fé, e mesmo em meio ao juízo, a interação com meu povo nunca é esquecida. João sentiu um renovo de esperança, percebendo que mesmo em meio às calamidades, a comunicação com Deus permanecia intacta. Cada lágrima derramada, cada clamor silencioso, estava gravado no céu e era valioso aos olhos do Altíssimo. Com este entendimento, uma nova visão começou a se encadear. Ele viu 4 cavaleiros montados, que simbolizavam poder e destruição, galopando sobre a terra. Entre eles, um gigante de armadura irrompeu nas nações. Quem explora seu poder é um reflexo das escolhas da humanidade, falou a mão majestosa no céu. As decisões feitas essencialmente trazem luz ou trevas, vida ou morte. Porém, aqueles que se voltam para mim, encontrarão refúgio e redenção. Em meio ao vexame de lançamentos de guerreiros do abismo, João sentiu uma identificação com a dor da humanidade. A brutalidade e traição que presenciava era um eco da decisiva batalha espiritual da era, no qual almas eram perdidas e ganhas. Mas a instrução do Senhor o enchia de coragem: estes são os dias em que a verdade deve ser proclamada. A luz da verdade não conhece limites, e os remanescentes encontrarão sua voz. A resiliência dos que têm fé será um pilar de esperança para muitos. Então, a visão muda e uma cena diferente se desdobra diante de João. Ele observa um grande rio que se transforma em um mar em agitação. As ondas pareciam refletir as lágrimas da humanidade, sua dor e frustração, mas acima da tempestade, algo magnífico começou a despontar. Era uma figura, radiante e majestosa, com um manto branco que brilhava mais do que o sol. João percebeu que era o próprio Salvador, caminhando sobre as águas turbulentas, convidando todos a se voltarem a ele. Eu sou a luz do mundo, declarou com uma autoridade que acalmou as 16 águas. Aqueles que vêm a mim, ainda estarão seguros mesmo nas tempestades. O horizonte que se aproxima é de restauração. Sim, a nova era de meu reino está à porta. A visão do Senhor caminhando sobre as águas despertou em João um profundo desejo de ver este reino se manifestar na terra. Ele sabia que o chamado que receberá não era apenas para testemunhar, mas para ser um portador desta esperança e verdade. João, a voz do Senhor admoestou com ternura: as visões que você está vendo são apenas a evidência do que está por vir. Haverão aqueles que te ouvirão e que se levantarão por causa da sua fidelidade. A cifra de enganos e desespero será desfeita pela luz de minha verdade. O calor do amor divino misturava-se ao ar ao redor de João, fazendo-se sentir mais perto de Deus. Ele sabia que seu papel era comunicar essas revelações, encorajando outros a entrar na presença do Senhor. Cada imagem fluía do desejo imenso do Pai para que seus filhos reconciliem-se com Ele. E então, mais uma visão tomou forma, um arco-íris de glória, símbolo da aliança de Deus com a humanidade, abria-se sobre o altar, irradiando luz sobre todas as nações. Esta aliança é um lembrete da minha promessa, declarou o Senhor. A misericórdia triunfará sobre o juízo. A minha graça é maior que a dor. João sentiu que lágrimas de alegria deslizavam por seu rosto. Ele estava ciente de que, assim como o arco-íris aparecia após a tempestade, haveria sempre esperança mesmo nos dias mais sombrios. A fidelidade de Deus nunca falharia, e as promessas que se seguiam seriam um testemunho eterno da sua bondade. Prepare seus ouvidos, João, a voz retumbou uma vez mais. Garantirei que você presencie o poder da transformação. Enquanto os dias escuros se desenrolam, o esplendor do meu reino será revelado em glória majestosa. E aqueles que estiverem dispostos a receber,
conhecerão o meu amor. João, agora ansioso, preparou-se para o que estava por vir, consciente de que segredos ainda mais profundos do amor redentor de Deus aguardavam para serem revelados ao mundo. O que mais, Senhor? O que está reservado? Uma nova expectativa ardia dentro dele. Assim, cada visão e cada revelação trazia uma nova profundidade do plano soberano de Deus, e João se preparava para a continuidade dessa extraordinária jornada.